Moçada, hoje não se fala em outra coisa. Tá rolando Cincinnati, mas o assunto da internet do tênis hoje é Nick Kyrgios. O australiano, caiu no doping, velho. E nem foi um doping para aumento de performance, ele caiu por uso de cocaína. Muito triste. E o Kyrgios, ele, para mim, na minha opinião, ele vai se consolidando cada vez mais como o maior talento desperdiçado da história do tênis. Hoje, dia 19 de agosto de 2026, a ITIA, que é a Associação Internacional de Integridade do Tênis, publicou e anunciou a suspensão provisória do Nick Kyrgios até que a investigação seja feita. Ele caiu por conta de alguns metabólicos de cocaína. Ele mesmo fez um anúncio nos stories do Instagram e eles ainda vão investigar para saber se esse uso foi para ganho de performance ou se esse uso foi recreativo. Se for um uso recreativo, ele tem ali uma suspensão menor de alguns meses, mas se for constatado que tem a ver com performance, a suspensão ela pode chegar até 4 anos. E cara, essa suspensão ela é pesada, porque assim, além desse impacto inicial e prático, real, né, de o cara ser impedido de jogar e a imagem que vai para o espaço, a provável perda ou problemas com patrocinadores e por aí vai, essa suspensão impede do jogador frequentar qualquer evento de WTA, de ATP. Ele não pode nem assistir os campeonatos, olha só. Ele meio que vai ser bloqueado dessa vida do tênis aí. As consequências para um jogador profissional e para um cara midiático como o Kyrgios é um estrago fenomenal. Inclusive ele anunciou que vai dar um passo atrás, que ele vai ficar longe das redes sociais para se recuperar, tanto no jogo quanto mental, porque a gente sabe que um uso de drogas desse jeito, geralmente o problema não é o uso de drogas, geralmente o problema ele é psicológico. Inclusive, vou ler para vocês aqui a declaração dele, né, o comunicado que ele fez. Vou ler a tradução em português, ele fez o comunicado em inglês, mas olha só. Eu queria que vocês ouvissem isso de mim primeiro. Recentemente, eu falhei em um exame antidoping em Maiorca, depois de testar positivo para cocaína. Eu cometi um enorme erro e assumo total responsabilidade por isso. Peço desculpas aos meus fãs, à minha família, aos meus patrocinadores e a todos que estão próximos de mim. Acima de tudo, peço desculpa às crianças que me seguem. Eu sei que o exemplo que isso passa e estou profundamente decepcionado comigo mesmo. Não vou ficar inventando desculpas, mas quero dar um pouco de contexto sobre onde eu tenho estado. Os últimos anos de lesões cobraram um preço enorme de mim, tanto fisicamente quanto mentalmente. Meu corpo não tem conseguido fazer o que minha mente espera que ele faça, e aceitar que estou perto do fim da minha carreira tem sido mais difícil do que eu jamais imaginei. Eu sempre disse que não escolhi o tênis me escolheu. Mas largar algo que foi a minha vida inteira é uma das coisas mais difíceis que eu já tive que enfrentar. Em alguns momentos me senti impotente e sozinho. Nada disso justifica o que eu fiz. Porém, a boa notícia é que isso me serviu de alerta. Pelos próximos 28 dias vou me afastar das redes sociais e da vida pública para focar em me reencontrar. Peço que as pessoas respeitem a minha privacidade durante esse período e principalmente a privacidade da minha família. Desculpe, vou fazer o trabalho necessário e voltar melhor. É sabido, né, que essa questão da aposentadoria, de quando vai chegando o fim da carreira de uma pessoa que a personalidade dela é ser atleta. Todos os traços de personalidade dessa pessoa é definida por ser um atleta de alto rendimento. A gente viu muito essa dificuldade, né, com o Nadal no documentário dele, por exemplo, e inúmeros jogadores, atletas de alto rendimento, ídolos, eles sentem muito essa dificuldade na aposentadoria. E no caso do Kyrgios, para somar a tudo isso, a essa dificuldade, a questão de lidar, né, com as lesões e com o final de carreira, ele nunca foi uma pessoa muito estável, né? Ele é famoso por ser um jogador muito caótico, desrespeitoso mesmo,
completamente maluco dentro e fora de quadra, e enfim. Agora as consequências vêm, e as consequências para ele tá sendo muito mais pesada do que seria normalmente para qualquer atleta. Por quê? O Nick Kyrgios, ele não era só caótico, ele sempre foi muito duro com quem cai em doping, ele sempre foi uma pessoa muito vocal ao criticar outras pessoas. Tem um episódio do Sinner, né, que o Sinner teve uma contaminação, não lembro agora qual foi a substância, mas é uma substância de performance. Ele pegou um gancho ali, ele assumiu, porque mesmo quando a pessoa não tem a responsabilidade do doping, não a responsabilidade, mas a intenção do uso, a contaminação, alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade de ingerir qualquer coisa é do atleta. Então isso é uma coisa muito, muito bem solidificada no antidoping. O Sinner pegou o gancho dele, cumpriu tudo e beleza. O Nick Kyrgios também entrou em polêmica com a Iga, quando ela caiu no doping. Então agora isso está meio que se voltando contra ele. E o Twitter está inteiro assim, polvorosa, né? Italiano, twitteiro, cara, aguenta, assim, tá feio, tá até feio, tá, na minha opinião, exagerado, um pouco equivocado, porque, cara, não é um doping para performance. A pessoa que está nesse lugar aí, um cara que é profissional e que ele precisa estar limpo para jogar e não consegue ficar, é porque está num lugar escuro. E seja lá o que ele fez, o julgamento, às vezes ele tem um poder destrutivo até maior do que as outras coisas que já estão dentro da cabeça dele. Mas isso já era esperado, tanto por conta do comportamento dele anterior, da falta de empatia que ele teve com outras pessoas, quanto pelo comportamento da pessoa comum da internet. Esse julgamento viria mesmo. Mas um comportamento que eu estou achando estranho e reprovável, e aí sim eu reprovo, é de alguns veículos de imprensa, principalmente em redes sociais, em que eles precisam inflar um engajamento. Páginas jornalísticas de veículos de imprensa, ironizando o cara, dando a entender, né, que ele foi hipócrita. Ele foi, mas dando a entender que ele foi hipócrita e fazendo uma ironia nos posts, ligando a situação, né, do doping dele de agora com os comentários que ele fez à época ao Jannik Sinner, porque o Jannik Sinner, ele é amado merecidamente por todo mundo. Então é uma situação bem complicada, bem chata. Tipo, já é uma situação horrível para ele. Ele não vinha nada bem, né? Nessa volta ele estava tentando voltar. E nesse ATP 250 de Maiorca que ele caiu no doping, ele foi super mal, sabe? Ele caiu na primeira rodada, no ATP 250. E aí, se ele já estava com dificuldade de voltar, provavelmente isso contribuindo para essa recaída ou caída às drogas, como é que vai ser agora, enfrentando uma suspensão por doping, já velho, fim de carreira, ele estava tentando voltar e isso é o que estava jogando ele para um buraco. Eu não sei não, mas a impressão que dá é que ele não volta para o circuito profissional não, viu? E agora o que acontece? Se ele conseguir provar que o uso foi fora de período competitivo, essa pena ela se reduz. Pode ser até 3 meses, mas se for comprovado que esse uso foi intra-competições, sem atenuantes, cara, essa pena vai lá para cima, ela pode chegar a 4 anos. Tem um precedente aí, né? O Dan Evans, em 2017, foi pego também por cocaína, pegou 1 ano de gancho, não foi os 4 total, mas foi 1 ano. Então, assim, a suspensão é pesada e para um cara que está no fim de carreira, com certeza é muito mais. E a suspensão provisória, ela continua valendo até a decisão final e aí ela subtrai, né? Aquela coisa que todo mundo já sabe como funciona. E aí a pergunta para mim que fica nesse dia em que a fofoca, o burburinho, as controvérsias e as brigas, as acusações e os problemas extra-quadra foram maiores do que o que aconteceu dentro de quadra, porque inclusive no Masters 1000 de Cincinnati o maior assunto é o cadarço do Roder, não é se o Cobolli ganhou do Roder, entendeu?
nesse dia. O que vocês acham? Vocês acham que tá certo essa jogação de pedra no cara? Ou será que é um momento aí que todo mundo deveria respeitar essa... não é uma má fase, né? Esse momento aí de fraqueza? Se você acha que o torcedor tem que jogar pedra mesmo, porque quando era ele lá julgando o Sinner, julgando a Iga, ou enchendo o saco do Nadal, do Tsitsipas em quadra, ele fazia muito bem e sorria. Agora está na hora dele aguentar. Se você concorda com isso, você acha que a imprensa está certa de fazer esse tipo de comparação? Principalmente a imprensa italiana, até a imprensa brasileira? Será que o pessoal não deveria ter um pouco mais de responsabilidade? Deixa a sua opinião aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!